Bom, gente, boa noite. Bem-vindo todos a mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa em HQ, em cultura pop. Hoje a gente tem prazer de ter aqui um dos grandes nomes do quadrinho nacional, do quadrinho paraense, um pesquisador de mão cheia, o Otoniel Oliveira, que vai bater um papo com a gente, falar um pouco da experiência dele, mercado, pesquisa. E o Otoniel, inclusive, recentemente, teve uma experiência que eu achei muito bacana, que eu estou, inclusive, tentando fazer um artigo sobre isso. Durante o apagão, inclusive, Otoniel, teve outro apagão ontem em Macapá, né? Sim, teve ontem. Houve um apagão em Macapá, lá em novembro, e o Otoniel usou as mídias, usou o Facebook, para trabalhar a questão da crise, a crise elétrica, né? Inclusive uma crise social também lá, através dos quadrinhos. E foi muito bacana, gente. Inclusive, depois, se vocês quiserem dar uma entrada lá para olhar o trabalho do Otoniel, foi muito bacana. E eu acho que ele vai falar um pouco sobre isso, os novos projetos. Otoniel, muito obrigado, querido, por ter aceito aqui bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Obrigado, querido. Muito obrigado, Dixon. Muito legal falar contigo. Muito legal. Porque a gente é coleguinha de longa data, né? A gente já se fala desde a época do mestrado, a gente analisa do discurso e tal. E foi muito importante, assim, para mim, essa fase de entender as mecânicas da produção discursiva, dos efeitos do enunciado, até para a própria prática dos quadrinhos. Eu tenho trabalhado um tempo na animação, e a animação tem esse aspecto de narrar com uma linguagem mais próxima do audiovisual, mas os quadrinhos têm um potencial muito elegante de trazer essa força enorme, de falar alguma coisa com um potencial expressivo muito conectado com a empatia do leitor. Eu acho que muito mais assim do que o audiovisual, é o que me fascina nos quadrinhos, é que ele precisa do leitor para que aquela mensagem seja passada de uma forma completa e intensa. Porque a gente escolhe muitas coisas lá no audiovisual, né? Trilha sonora e tal, mas nos quadrinhos tem uma elegância maior. Então, que é isso que a gente bateu papo lá sobre o artigo do apagão, né? O lance do artigo do apagão era da história em quadrinhos, que tu vais transformar em artigo, a gente vê uma narrativa jornalística, um discurso eminentemente jornalístico, dentro dessa linguagem dos quadrinhos, que às vezes, isso acontece mais aqui no Ocidente, mas às vezes a gente tem essa ideia muito louca de que os quadrinhos é uma coisa para criança ou é sinônimo de super-heróis, sabe? Que é um negócio que eu odeio, assim, eu odeio essa concepção. Eu odiava Dixon quando na sala dos professores... Eu gosto de super-herói, né? Mas, pô, eu odiava quando na sala dos professores me perguntavam se eu já tinha visto o último filme do Deadpool, do Wolverine. Não é porque eu gosto de quadrinhos que eu vou gostar disso. Isso é um quadrinho. Mas, assim, a linguagem dos quadrinhos é outra coisa, diferente disso. Então, não é só isso, pelo menos. Até isso é cinema, né? É uma franquia adaptada para cinema. Então, o quadrinhos tem o potencial que eu acho que é mais inexplorado aqui no Ocidente do que ele é no Oriente. Muito pela massificação da cultura pop. E aí a tentativa de fazer assim uma história jornalística e tal, e mostrar um outro tipo de catarse, né? Uma catarse de informação, não é melhor nem pior, é só diferente. Um outro tipo de catarse foi uma das ideias lá naquela história.
E é interessante, né, Otoniel, a gente perceber que hoje o cenário da pesquisa ele traz para a gente assim, uma riqueza dentro, principalmente da perspectiva dos quadrinhos, onde é possível a gente trabalhar com muitos temas. E principalmente a gente pensar temas amazônicos, correto? Sim. Uhum. Eu só tô me sentindo meio solitário que tô vendo a minha própria cara. Tem algum jeito de eu ver a grade toda? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é porque só tu estás com a câmera aberta. Ah, vocês todos estão com a câmera fechada. Que maravilha. Vamos abrir a câmera para ele não se sentir tão só. Tá, tudo bem. Só tô entendendo a dinâmica. Então tá bom. Tá aí, o Dixon. Oi, tudo bem? Então, tem esse lance assim de ser... Vamos lotar o fundo de pedra. Vamos lotar o fundo de pedra. Parece aquele anfiteatro da Praça da República. Opa, me sentindo menos só. Vocês sabem como é que é esse lance, né? Assim, trabalhar em estúdio, trabalhar em quadrinhos, fazendo muitas coisas de forma solitária, aí é bacana esse momento de conversar. O Dixon me convidou para esse tipo de conversa, um grupo de estudos de quadrinhos. Isso eu acho genial em vários níveis, inclusive no nível da gente ver a linguagem como um potencial acadêmico também de expressão. Isso que o Dixon perguntou agora, sim, o lance amazônico, né? Daqui a pouco, eu estava falando para ele, daqui a pouco eu vou sair da reunião, aí eu vou para uma reunião que acabaram de me convidar de artistas do Norte. Eu vou ver ainda como é que vai ser com o Sidney Guzman, quadrinistas do Norte com o Sidney Guzman. Que um monstro, né? Ele é um editor, né? Assim, é uma figura que falta muito dentro da nossa indústria, que é esse papel de editor, de um cara que pensa... É isso que eu quero ver também, assim, o que ele vai conversar com quadrinistas do Norte. Vai ser legal ter essa perspectiva. Porque esse convite veio da Samela Hidalgo, que é uma... Tu conhece, Dixon? Que a Samela, ela trabalha na Devir, ela trabalha com edição também, e ela tem esse movimento que é o Norte em Quadrinhos. Quando a gente pensa o Norte, quando a gente pensa o que a gente tem no Norte como uma definição de identidade, a gente pensa em características em comum. Quando a Sam ela faz esse projeto do Norte em Quadrinhos, ela está dizendo assim, tem um recorte aqui geográfico e cultural do Norte, que tem diversas etnias dentro, diversas culturas diferentes dentro, mas que isso aqui pode ser interessante para falar alguma coisa dentro das diversas linguagens e inclusive dos quadrinhos. E é isso que é um dos grandes pontos assim para gente entender o que nos define dentro dessa linguagem. Tem alguma recorrência dos quadrinhos do Norte? Tem algum tipo de histórico? Como eu estava falando para o Dixon naquele livro lá com Vince, a história dos quadrinhos paraenses, a gente pensou muito nesse lance, primeiro, de que não tinha vindo do nosso mestrado, né, Dixon, essa ferramenta de análise. Não tinha um enunciado inicial, assim, não tinha um marco inicial, temporal, porque isso é uma busca infrutífera. A gente tem um marco, mas aí tem outros marcos anteriores e tal. Então, dizer que começou em algum lugar é uma abstração dentro da concepção da análise do discurso. Mas a gente tem assim diversos pontos, diversos momentos em que a manifestação dos quadrinhos se deu com profissionais, com técnicas. E aí entender, Dixon, essa recorrência, como é que a gente pensa a Amazônia? Como é que a gente pensa a sociedade amazônica? Como é que isso se traduz nas nossas obras? Fazendo super-herói, fazendo quadrinho de humor, fazendo o que for de subgênero dos quadrinhos, mas tem alguma coisa diferente naquilo. Como amazônida, eu vejo que, por exemplo, com vocês, a gente tem muita coisa que a gente compartilha de pensamentos, de forma como a gente vê o mundo, de forma como a gente vê
traços fenotípicos ou ver papéis de gênero, e isso deve se traduzir nas histórias. Então, se tu vai perguntar o que tem de recorrência nas histórias que eu faço, são histórias sempre sobre a realidade que eu conheço. Agora eu estou fazendo uma história de ficção científica, né? Então, ficção científica, no futuro, distópico e tal, mas que se passa na Amazônia. O Pretérito Mais que Perfeito foi uma história de uma Amazônia cotidiana, porque era uma coisa que eu achava que estava faltando para que eu explorasse. Assim, a Amazônia cotidiana, de pessoas, de cidade e tal, para que a gente tivesse uma perspectiva de que a Amazônia não é só aquela simplificação, né? De só uma coisa ou de só outra, mas que a gente é super plural como qualquer sociedade. Inclusive, Otoniel, quando a gente está pensando nesses estereótipos, eles ganham muita visibilidade através, provavelmente, de símbolos já pré-montados, estruturas de narrativas muito fechadas e que criam um espaço visual até limitado quando se pensa a Amazônia, né? Eu lembro que estava conversando, inclusive comigo, teve uma experiência de um editor, eu acho que de fora do Brasil, um francês, se eu não me engano, que quis trabalhar contigo, e em algum momento houve um atrito nas visões e na visualidade que tu tinha do processo e que é preciso quebrar isso, correto? Sim, eu acho que foi tu que me falaste isso, ou foi alguém com quem eu conversei. Porque a ideia era assim, o roteirista francês me convidou, aí a gente acabou não andando, porque a ideia dele era uma ideia que eu já tinha visto, até por pesquisar esse assunto, né, em diversos outros produtos, que é os europeus vêm para cá, um francês vem para cá, e aí vive as aventuras com aquele povo exótico. E eu não quero fazer uma história desse tipo. Eu queria fazer uma história que tivesse um outro tipo de protagonismo e tal, alguma alteridade. Aí, com quem eu estava conversando, Dixon? Talvez tenha sido contigo. Ou talvez foi com a Suelen. A gente está escrevendo o artigo, a Suelen. A Suelen fez o prefácio do livro, a Suelen Cordovil. Ela foi agora... terminou o doutorado dela, Dixon, e ela entrevistou o Alan Moore, virou amiga do Alan Moore, ela troca correspondência com o Alan Moore e tal. Então, a senhora tem uma perspectiva. O Alamu tá tão encravado numa caverna, ele tá vivo, tá? Dixon, ele tá morando, tem o endereço dele lá no Jerusalém, não, na Voz do Fogo, né? Não é no Jerusalém, não lembro, acho que é na Voz do Fogo, que na Voz do Fogo é sobre o bairro dele. Então tem lá o endereço dele. Aí a Suelen foi lá, bateu lá, assim, disse, e aí, eu queria falar com a Lamu, trouxe uns presentes aqui. Aí ela conversou com a Melinda Gabe, né, com a esposa dele. Aí a Melinda Gabe disse, olha, o Alamu tá lá em cima, tirando uma soneca. Eu vou dizer que tu vieste aqui. Achei tão legal essa história. Aí depois ele mandou uma mensagem, olha, volte aqui. Quando você voltar a Northampton, que ela estava em Londres, né? Se você voltar em Northampton, a gente conversa e tal. Mas aí o Alan é super acessível, ele é super legal, assim, de conversar. É um homem elegante. Mas a Suelen, ela estava... Acho que ela me falou isso, a gente está escrevendo um artigo sobre a representação da Amazônia, e aí, com o Márcio Rodrigues, né, que é um pesquisador genial. Aí, acho que ela me falou assim, acho que foi alguém me falou, que o roteirista, né, assim como a maior parte das pessoas, vai falar do mundo a partir de si mesmo. Se não tem pesquisa, se não tem esse processo de alteridade deliberada, vai se falar do próprio umbigo. Então ele falou do que ele conhecia, que era um francês conhecendo as coisas exóticas. Aí eu disse para ele, cara, mas bora pensar em inverter esse protagonismo e tal, bora... Aí ele disse, mas eu preciso de ajuda, não vou conseguir fazer isso desse jeito. Então, precisa realmente de um trabalho consciente de pesquisa de campo. Tu ires em um lugar, tu falares com as pessoas, tu vê como é que funciona aquela cosmologia para tu falares com aquilo direito. Mas isso, Dixon, acho que é em qualquer coisa que a gente faça, sabe?
às vezes, quando eu ministro aula sobre criação de personagem, Dixon, tem um exercício que eu aprendi com o roteirista do estúdio. Ele me ensinou essa metodologia. A gente chama a turma, né, conversa com eles sobre a identidade, Dixon, e aí surge o texto da Amazônia, né, e sermos amazônidas. Aí a gente usa o Google Street View, né, o Google Earth, para mostrar lá Belém. Aí a gente zoom em Belém, né, os bairros de Belém e tal, as ruas de Belém. Bacana. Vamos dar um zoom out. Aí a gente vai dando zoom out. Quanto mais a gente vai se afastando, mais a gente vê que Belém está no meio de um monte de água, de rio, um monte de floresta, um monte de árvore. Está no meio da floresta amazônica. Então, às vezes, a ideia da nossa identidade é que a gente está muito distante, quando a gente está, na verdade, muito perto. E esse processo de alteridade que a gente pode falar para um roteirista francês, a gente tem que falar para a gente também. E aí, a gente conversa realmente com os outros? A gente conversa realmente com aquelas outras pessoas para ver assim, um modo de falar? Que isso, Dixon, é o que mais tem, assim, dentro do trabalho com roteiro, né? Quando a gente começa no roteiro, a gente fica pensando no melhor jeito de falar, de escrever. E aí os diálogos aparecem como uma abstração. Parece que é alguém falando de um outro lugar, de um outro tempo. E os diálogos é uma das coisas que mais a gente precisa ter o ouvido atento para ouvir como é que o cara no ônibus fala, como é que a mulher no Vero Peso se expressa, que tipo de palavra eles usam, de expressão idiomática, para que aquilo realmente traga uma... Isso também é um processo de pesquisa, né? E isso traga também para a história uma dimensão de profundidade. Então, a mesma coisa que a gente fala para um europeu, a gente pode falar sobre a gente também. Quanto a gente faz esse processo de pesquisa na gente mesmo, ao nosso lado, porque às vezes a identidade é imaginada, né? A gente imagina que a gente é uma outra coisa e não o que a gente é de verdade. Inclusive, dentro desse cenário, né, tu tem... eu penso que é um hit teu, eu queria muito que tu conversasse aqui e falasse para a turma, para eles conhecerem as Icambiabas, que eu acho que é o grande momento, né, onde o Otoniel é a grande autoridade desse... penso que é um projeto que tem uma marca muito, muito legal no mercado, né? Sim, as Icamiabas é uma grande responsabilidade. Uma vez me perguntaram se eu não tinha medo de fazer as Icamiabas. Eu não sei se todo mundo conhece, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Eu vou exercitar esse processo do pitching, né? Do pitching rápido. As Icamiabas são 4 garotas com ascendência indígena, que são as estagiárias dos deuses amazônicos, numa época em que os deuses decidiram fazer uma outra coisa da vida e não quiseram mais ser deuses. Então, os problemas ficam para conta das estagiárias dos deuses, as Icamiabas, que é um tipo de... É uma ideia assim, de brincar com o semideus e esse lance do cotidiano, do que é comum para a gente, né? Que é esse lance do Skype e tal, e do Skype já, da nossa relação cotidiana, né? E a cidade que elas moram é a cidade de Amazônia, que é, Dixon, uma fantasia solar punk. O grande lance... Eu tenho um dos meus sócios, né, que trabalha na sala de roteiro. Ele disse, pô, eu sou anarquista. Ele é anarquista mesmo, ele tem reunião com os anarquistas e tal, ele discute política muito. A gente discute muito política no estúdio, né? Nós todos. E aí ele disse, pô, tal, tem esse papel de cidades autogestionárias e uma mecânica diferente de pensar a sociedade. Aí eu disse, mas é isso que a gente tem que fazer na cidade de Amazônia. Isso logo no começo, né? Mas nas primeiras reuniões. A gente tem que pensar um novo jeito de pensarmos a sociedade e sem ser panfletário, mas mostrar, olha, isso aqui é assim, isso aqui pode ser assado. Por exemplo, o feminismo, né? Me corrijam se eu estiver errado, quem estuda mais isso.
Mas o feminismo é um processo que a gente tem na nossa sociedade de resistência e de tentativa de acabar com uma opressão patriarcal de um machismo. Então, a gente só tem o feminismo em resposta a uma ação opressora do machismo estrutural. Numa sociedade inventada, que é a ideia das Icamiabas, a gente tem uma sociedade que não tem esse tipo de opressão. Então, a gente não tem o outro lado, a gente não tem o feminismo porque a gente não tem essa opressão do machismo. E eu não queria falar isso também assim levantando bandeiras e tal, mas eu queria mostrar assim como elas estão lá, elas são as protagonistas, é um grupo só de mulheres, né? Afinal são as Icamiabas, e elas, por mais que elas sejam estagiárias dos deuses, eles não são quem manda na parada, né? Aquela função de personagem na história, elas é que resolvem as situações, elas é que decidem. Tem um dos episódios desse 11 minutos que o Tupã resolve fazer um relatório de estágio e tirar os poderes delas. Vocês não são mais Icamiabas, vocês estão demitidas. E aí elas dizem, pô, isso não vai impedir a gente de fazer o que a gente faz, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz. Somos Icamiabas, afinal. Então, era uma forma de dizer assim que elas não precisavam de autorização para agir. Elas agem porque é o lance delas. Mas sem essa tensão da gente refletir o nosso mundo nas agruras que esse mundo que esse mundo né? Essa distopia, principalmente agora, nesse governo proto-fascista que a gente vive. Mas tentar mostrar assim, olha, o mundo poderia ser diferente. O mundo poderia ser uma outra coisa. E isso, Dixon, é um dos trabalhos conceituais que a gente levanta, mas que, por exemplo, eu gosto muito quando eu vejo uma audiência masculina, meninas e tal, se identificando com elas, dizendo, pô, é isso aí e tal, sem um lance de forçação de barra, um lance muito não natural. Mas essa é uma das dimensões das Icamiabas, assim, muito do que a gente pensa de uma sociedade matriarcal, que eu vejo que tem mais no norte do que em outros lugares do país, por exemplo. Sociedades indígenas que a gente tem aqui perto da região metropolitana onde a gente habita mais, ela tem uma marca muito interessante de uma posição matriarcal, sabe? As células familiares que eu conheço, que eu tenho contato, tem essa postura matriarcal mais presente. Então, as Icamiabas elas só vêm tentar traduzir de uma forma fantástica o que eu acho que é um reflexo da nossa cosmologia. Mas, Dixon, isso é sempre uma responsabilidade, né? Como eu te falei, assim, eu sempre tenho medo de falar sobre isso, porque precisa estudar muito. Precisa estudar sobre política, precisa estudar sobre questões de gênero, precisa estudar sobre essa nossa responsabilidade com a representação de outras culturas. Então, é uma dinâmica muito assim, estimulante fazer as Icamiabas, que eu vejo, Dixon, como uma franquia multilinguagens, né? A gente está trabalhando no jogo delas agora, vai ser um jogo para mobile, a gente está na pré-produção de novos episódios e a gente deve lançar ainda esse ano um quadrinho das Icamiabas, então as Icamiabas vão atacar numa multilinguagem em várias frentes, essa é a ideia. Mas tudo com conteúdo, sabe, Dixon? Aquilo que a gente estuda no mestrado, tudo com conteúdo. Isso. Se tem Caio, Fabi, algum comentário? Quer interagir com o Otto? Caio, inclusive, entrou muito na tua área. Verdade, agora eu comecei a poder interagir. Otto, eu sou historiador, no caso, e aí quando tu estavas falando, formado pela FPA, que sabes que na FPA a gente tem essa questão muito forte de Amazônia, enfim, que é muito necessário, né, diga-se de passagem. E uma das coisas mais interessantes que eu posso perceber, no caso, é dessa, entre aspas, fuga do estereótipo do amazônida, da fuga do exotismo, no caso. Tem um professor da UFPA, já aposentado, chamado Geraldo Martins Coelho.
Geraldo Coelho ele escreve um livro que é muito pautado nisso, sobre essa questão de como essa imagem exótica do Brasil tropical e, consequentemente, da Amazônia, ela vem se formando e que de como esse estereótipo amazônida do índio, do ribeirinho e tal, não que eles não façam parte da nossa identidade, muito pelo contrário, eles são basilares, mas eles não são apenas isso, de como são muito interessantes e como eles são muito projetados. E muitas vezes, quando nós próprios amazônidas vamos falar sobre a nossa região, como a gente termina até inconscientemente remetendo a esse estereótipo das águas e das florestas. E uma outra coisa que tu disseste que eu achei muito interessante, que por mais que tenha esse remeter, às vezes até meio inconsciente, que está muito ligado a nós, a população amazônica, em grande medida, apesar dela morar próxima ao rio, mas ela é uma população que ela está de costas para o rio. Essa é uma questão importante. Do Amazônida, nós somos muito mais ligados às estradas, ao que acontece nas ruas e tudo mais, só que nós somos uma população que literalmente está de costas para os rios. Muitas vezes essa cultura ribeirinha e essa cultura até do canal das cidades, porque principalmente da cidade de Belém, como eu digo, remetendo, você tem literalmente uma cultura própria que é a cultura dentro do canal da galera da Baixada. São relações que são diferentes, no caso, de uma galera que mora, entre aspas, num lugar que não alaga. Então, por exemplo, deu uma chuvarada agora em Belém e a galera da Baixada ali já tem toda uma questão que vai desde aumentar o piso da casa até, quando era palafita, escolher madeiras mais leves para você poder construir a sua casa, se fosse lá em cima do canal, em cima do córrego, para tu poderes, entre aspas, te livrar ou te safar melhor da questão da chuva. Isso acontece muito no interior do estado. Então, são questões importantes quando tu abordaste isso. E eu lembrei muito também, a minha companheira, minha namorada leu, acho que quase todos os livros, do Edir Veiga, que é os Éguas e tudo mais. E uma coisa importante também, interessante, que o Edir faz é sair dessa Amazônia pitoresca, essa Belém pitoresca, né? Como ele é um cara que ele escreve coisas mais policialescas, como ele é um cara que ele escreve sobre uma Belém mais urbana, mas que não deixa também de ter suas características pitorescas, ele mostra um aspecto de Belém que foge isso, e de como o estrangeiro, de como o não amazônida, muitas vezes, ele ainda se remete muito e ele ainda puxa muito dessa Amazônia pitoresca. Então, o teu trabalho ele é interessante nesse sentido também. Fala, olha, a Amazônia tem esse lado pitoresco, tem esse lado indígena, tem esse lado do açaí, do tucupi, tá, beleza, mas nós também temos a questão de uma Amazônia urbana, nós também temos uma questão de uma Amazônia com suas mazelas típicas da sua própria região, e que não é só a própria questão pitoresca. Então, alargar esse olhar sobre a Amazônia e vê-la plural e multifacetada como ela é importante, cara. E o quadrinho também, por esse apelo e esse apego imagético, ele é interessante, consegue criar essa ligação imagética muito interessante, muito importante entre o consumidor e a pessoa que de fato produz, e a realidade na qual esse quadrinho ele está se passando. Então, são comentários que eu tinha que fazer, no caso, e importantíssimo. E sobre as cambiavas eu achei fantástico, porque sempre é a questão da nossa produção amazônica, a gente tem que levar, nós ainda somos vistos como periferia de produção de muita coisa, ou daquela antiga divisão regional do trabalho, onde a Amazônia entrava meramente com matéria-prima. Então, essa questão da produção amazônica, no caso, e de mostrar a Amazônia como muito mais do que ela é remetida e é estigmatizada e cristalizada, ela é muito importante no caso. Então, o teu trabalho, seguindo por esses pontos em si, ele se faz muito necessário também, com certeza. Inclusive, né, Otto, só rapidinho,
se eu não me engano, as Icambiabas, elas agem no espaço urbano, não é isso? Uhum. Sim, sim. A cidade de Amazônia é uma cidade misturada com a floresta, uma utopia solar punk. E um dos conceitos que a gente colocou lá foi a Riodovia, que tem tipo de ônibus híbridos que passam pelas águas e tal. Então, os rios, no meio da cidade, são dos pontos de transporte. Que foi uma das maluquices que a gente fez. Além da gente ficar, como tu falaste, de costa para o rio, a gente importou, de uma forma colonizada, um modelo europeu, estadunidense de estradas. Então, como a gente acabou até com as nossas ferrovias, porque a gente investiu em estrada. Em Belém a gente tem isso, né? A estrada Belém-Bragança, a ferrovia se acabou por causa de um lobby da indústria do petróleo. Então, essa mesma ideia, assim, que constrói uma identidade que a gente precisa ser decolonial para agir. Então, uma das coisas que eu tinha, Dixon, muito como objetivo, era que os indígenas que eu estava próximo, estava pesquisando, que eu converso com eles até hoje, que eles se sentissem representados lá. Porque é muito fácil, Dixon, a gente pegar e fazer um discurso sobre o outro e simplificá-lo. Por exemplo, a gente falando sobre autoras, mulheres, né? Tem aquele lance lá do Quarto Todo Seu, que a Virginia Woolf ela fala, pô, uma das coisas que a gente precisa como autoras mulheres é um quarto todo nosso para que a gente feche a porta e comece a escrever. E outra coisa é a gente olhar para quem nós somos como autoras e ver o que nos faz diferente de um autor. Como é que eu tenho uma relação de empatia com centenas de personagens da literatura que são homens e eu não tenho com mulheres? Essa reflexão da Virginia, e eu não tenho personagens femininos, né? Não existe personagens femininos. Quando existem os personagens femininos, ou eles vivem em função do homem, ou eles pensam coisas que o homem acha que a gente pensa. Então, não há uma complexidade, não há uma profundidade naquilo. Essa reflexão dela pode vir para qualquer tipo de representação, inclusive para a representação do amazônida, inclusive para a representação do indígena, do negro, e etc. Nós que estamos num cantinho que, como foi bem colocado lá, é visto como uma periferia de produção. Pô, Dixon, eu já fui para eventos, sabe, lá no Sudeste, em que eu vi o cara falando, a gente no Norte não tem muitos projetos audiovisual porque o pessoal lá não sabe escrever projeto, não é? Pô, sabe, isso é de uma violência simbólica que, por mais que ele queira dizer assim, que legalzinho você... Olha, estou sendo condescendente, estou sendo paternalista aqui. Não, cara, você está sendo violento. E isso é uma coisa que a gente precisa discutir entre nós para a gente ver que nós não somos diferentes de ninguém, tanto em capacidade, quanto em força de produção, quanto em conceito. E, inclusive, somos fortes quando a gente pega o nosso conceito e nos aprofundamos neles. A gente fazer esse absurdo maluco, tu falaste agora sobre a periferia encher, né? Nas chuvas, como essa recente agora. A periferia só enche porque a gente aterrou os rios no meio da cidade. A gente acha que desenvolvimento é aterrar rio, é fazer rio ficar... É mais ou menos como São Paulo fez. Então, pô, desenvolvimento urbano, aterrar rio. Vamos aterrar rio, vamos construir concreto, porque madeira não é muito legal, né? Madeira é coisa de velho, madeira é coisa de quem não tem dinheiro. Vamos colocar concreto, aí ficam casas quentes, né? A gente usa jeans, sabe? Em Belém a gente usa jeans. Como é que a gente usa jeans no norte? Que ideia foi essa da gente usar jeans como uma roupa? Então, as microcolonizações vêm em diversas formas. Só quando a gente consegue ser atento para a gente pensar no que é uma identidade amazônica, para a gente pensar eu acho que a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, ter uma responsabilidade de artista para a gente falar sobre quem nós somos e olhar realmente para quem nós somos, não para inventar. Assim. Você vai fazer um personagem mulher, converse com mulheres. Eu juro, isso aqui parece uma idiotice, mas eu já tive que falar isso tantas vezes. Converse
com quem você está, com quem tem características parecidas com seu personagem, sabe? Não é aquela coisa simplesmente identitária. Que uma vez, por exemplo, uma aluna minha de roteiro, Dixon, disse, olha, eu estava lá no meu grupo de teatro e aí eu vi que eu não posso escrever uma personagem gorda, já que eu não sou gorda, tem que uma outra mulher que seja gorda estar comigo para escrever sobre uma personagem gorda. Eu discordo completamente disso. Fabi. Oi? É porque isso é diretamente o trabalho da Fabiana. E é muito legal estar falando, Otto, muito legal mesmo. Inclusive, ontem estava em um curso, né, que chama Inteligências Gordas. E essa foi a discussão que fechou o curso ontem. Levamos até mais de 1 hora depois do horário que deveria ser sobre essa discussão, porque justamente essa ideia errada que as pessoas encontraram do lugar de fala, de, na verdade, usar isso para fugir do seu papel, da sua responsabilidade de falar sobre aquilo no lugar em que você está, né? Então, se você entende a gordofobia, entende que isso existe e você é magro, não quer dizer que você não vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso a partir do seu papel enquanto pessoa magra, né? E a relação que você tem com as pessoas gordas, a relação que o seu papel dependendo da sua profissão, com suas relações familiares, se você estuda, né? E aí as pessoas, elas pegam eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso. Não, você tem um lugar de fala, você só tem que entender qual é o seu lugar de fala. Então, a discussão foi justamente, fechou, né, sobre isso, né? A questão de como você se vê e como você vai, no caso que tu estás falando, representar isso, né? Não se abster de falar sobre o outro, falar com o outro. Sim. Eu te conheço do Curro Velho, né? A gente se viu lá. Tá. Que legal que você está estudando quadrinhos. Fico muito feliz. Vamos trocar mais conversas sobre isso. Esse lance, Fabi, que a gente está discutindo, assim, primeiro, eu acho o lugar de fala um conceito filosófico que é muito pouco entendido. Ele é mais colocado como uma reserva de mercado. E eu acho que ele tem problemas na sua concepção. Gosto muito pouco de como ele é tecido como uma ferramenta liberal, mas eu gosto muito de uma fala do Silvio Almeida, que ele abordou o lugar de fala como um lugar ético. Ele faz parte de uma ética kantiana, uma ética filosófica de você entender aquilo. Então, por exemplo, eu não posso politicamente falar sobre alguma coisa que não me toca. Isso é um ponto. Porque se a gente for assim para uma palestra, Fabi, e aí a gente for falar sobre vivências, aí, vamos falar sobre feminismo, tá, Fabi? Aí, Fabi, eu estudo sobre esse assunto há muito tempo de forma muito consciente, tá? Então, eu me armo muito sobre esses assuntos. Só que aí, Fabi, eu, do alto dessas minhas leituras e fundamentos, me descobri dentro de uma questão que eu nunca tinha imaginado, que é uma amiga minha me falou uma coisa que eu nunca imaginei, Fabi. Com todas essas minhas leituras eu nunca imaginei, que as moças são mais assediadas dos 10 aos 18 anos do que dos 18 em diante. Eu nunca ia imaginar isso, assim, para mim, na minha concepção, tinha muito mais a ver com a voluptuosidade, o exercício do poder, mas a voluptuosidade, eu nunca imaginei que tinha uma questão também de exercer poder sobre quem é mais frágil, que traz o lance da pedofilia. Então, por mais que eu seja muito estudado no assunto, tem sempre dimensões que eu não vou alcançar porque são dimensões da vivência. Isso é uma questão política. Mas outra coisa, Fabi, é uma questão da dimensão do autor. O autor ele precisa ter uma responsabilidade de fazer pesquisa e ter as ferramentas para articular essas pesquisas. Porque a questão identitária ela não basta sempre. Foi o que eu falei para aquela minha aluna. Eu disse, olha, a autora
como tu és, tu não és só alguém que vive uma vida. Tu és alguém que vive uma vida, que faz uma parte da tua vida também servir como pesquisa. Tu vai falar com outras pessoas, tem que fazer isso. Tem que falar com pessoas com outras características parecidas com a do teu personagem. Isso faz parte da metodologia. Mas tu vai ter ferramenta para articular isso em um enunciado, em uma materialidade. Esse é o lance de ser autor. Porque, Fabi, do mesmo jeito, olha, é uma coisa, eu não costumo dar exemplos disso, mas a gente está no grupo mais fechado, né? A gente tem muitos exemplos, ainda mais nesse governo, de como a questão identitária ela não basta só. O Sérgio Camargo, lá na Fundação Palmares, o quanto ele fala contra as políticas raciais, sabe? O Fernando Holliday, com aquela ideia toda sabe? A Kátia Zambelli, aquela Damares, sabe? Falando completamente de uma forma sem fundamentos sobre as questões que a gente imagina, poxa, já que ela vive isso, talvez ela articule isso. E não é a mesma coisa. Então, eu estava até fazendo essa brincadeira, Fabi, uma vez com brincadeira, mais uma brincadeira assim que me doeu, sabe? Porque a gente levantou essa questão também no estúdio. Aí eu falei, pô, se a gente começar com isso, eu vou ter que fazer só a história sobre o Otto na Otolândia. Aí vou fazer só, eu como autor vou fazer uma história sobre o meu umbigo. Aí vou falar sobre o meu umbigo. Como eu trabalho para pagar as contas. Como eu tenho... Aí, esse é o meu lugar de fala, sabe? O meu lugar de fala vai me dizer que é aquele lance, assim, o lugar de fala é um lugar ético. Acho isso importantíssimo que a gente tenha. Mas o lugar de fala não pode ser uma reserva de mercado. Tem uma questão, assim, um ponto da responsabilidade do autor que é você não, além da ética, isso tem que se manter, mas você não pode se isentar da alteridade e aí ficar falando só sobre você mesmo. A alteridade tem que ser um dos processos do autor que transcende o autor. Afinal, por exemplo, se tu vai falar comigo sobre as icamiabas são maiores do que eu, Fabi. Elas são mais importantes do que eu como autor. Então elas pegam uma dimensão muito maior do que eu como pessoa vou pegar, sabe? Elas vão crescer, tem outros roteiristas, vão ter outros diretores e tal. Esse que é o grande lance. Mas, por exemplo, Dixon, uma vez a gente estava sobre ainda a questão identitária, que é uma questão que eu estou tentando teorizar muito para vai ser o caminho do meu doutorado. Teve um ponto assim que a gente estava discutindo, a gente tem que trazer tais e tais pessoas, cineastas indígenas para dirigir as icamiabas. Aí eu falei, olha, isso é muito legal, eu conheço alguns cineastas indígenas, mas os que eu conheço estão a fim de contar as histórias deles. Então, é muito difícil quando a gente chega com alguém e diz assim, olha, Tom, conte essa história. Ao invés da gente chegar com alguém e dizer, tu quer contar alguma história? Então, nós, como estúdio, somos produtores, bora produzir a história que tu quer contar. Porque 2 cineastas indígenas que eu conheço, um quer falar sobre hip hop, quer fazer documentário e filme sobre hip hop, que ele gosta, e outro quer fazer uma história com um aspecto noir, que nem os Éguas que a gente estava falando, que se passa em Belém, um cenário urbano, mas usa uma temática, uma mecânica de roteiro de novelas policiais. Então, é o que ele quer fazer. Então, ele quer fazer uma outra narrativa, um outro tipo de aspecto. Quando a gente inventa muito a questão identitária, a gente inventa também uma identidade. Então, a gente cerceia a pessoa para que ela caiba numa caixinha. E naquela caixinha, você está nessa caixinha. Que bonito que você está nessa caixinha. É o teu lugar de fala, né? Mas não sai daí, não, porque aqui é a tua caixinha. Fica aqui falando disso. Eu tenho uma amiga que faz o programa livre, que deve estar até passando agora, Cinema Livre, né, dentro do programa. E aí ela é uma mulher negra, uma teórica, uma pesquisadora negra, e ela quer falar sobre cinema. E aí tem muita essa pressão nela. Tu não vai falar sobre mulher, tu não vai falar sobre negro no cinema. Aí ela, mas eu também quero falar sobre Casablanca. Eu também quero falar sobre outro tipo de cinema. Também quero falar sobre Godzilla, sabe? Que é o que ela tem feito. Então, a limitação do lugar de fala, acho que é uma limitação, filosoficamente falando, mais arbitrária do que eu gostaria. Acho que o lugar ético
é mais importante para a gente ter como uma função de autor. Inclusive, Toniel, quando a gente começa a pensar a partir dessa ótica e até a partir do espaço que a gente respira e pensa, né, e atribui a nós uma determinada cultura, um espaço de fala, nós amazônidas, né, nós que somos os imperadores da fala, né, que somos as autoridades da fala, às vezes acabamos entrando no limbo, né? Como tu conta aí, né? De olhar muito para o umbigo e esquecer justamente de hiper comunicar ou hiperlinkar esse espaço maior, né? Que talvez não seja muito fechado a determinadas linguagens que vão montar um cenário muito estereotipado. Eu lembro que uma vez, conversando com um amigo, ele fez uma crítica às Icambiabas a respeito da visualidade multimundialidade, multimundialidade do layout. E como eu tinha conversado contigo na época do mestrado, eu disse, cara, tu tá dizendo que elas têm que ter o velho visual que a mídia compra, o velho visual que está todo mundo acostumado, que elas não podem partir para uma contemporaneidade, que elas não podem partir até para uma linguagem que se estabeleça através, inclusive, de outros parâmetros. Tu queres realmente que elas tenham um cenário que está todo mundo dentro de um certo limite de visualidade, que elas aconteçam ali. Ele disse, não, mas é porque isso fica muito americanizado. Cara, tu concorda com isso? Porque a gente tem um imaginário do indígena. A gente, a Amazônia, tem esse imaginário do indígena. Por exemplo, a minha avó, ela durante muitos anos foi enfermeira dentro de uma aldeia indígena, que é a Pacapezê, lá, que fica lá em Marabá. E cheguei a passar férias com ela lá. E eu, criança, fui com o imaginário do Papacapim da Turma da Mônica, não é mesmo? Chegando lá, uma realidade totalmente diferente. A aldeia com casas de alvenaria, carros muito bons, sabe? Televisões muito boas, melhores do que aqui em casa. Então, assim, vivendo uma realidade totalmente diferente do que eu esperava. Claro que com várias discrepâncias culturais, mas aquilo que era comum a mim, materialmente, digamos assim, era comum a eles também, né? Então, a gente cria esse imaginário, assim, aqui nesse cenário urbano que a gente vivencia, a gente cria esse imaginário. E dependendo da onde a gente está inserido no cenário urbano, a gente cria vários imaginários, né? Da periferia de Belém, dos interiores, né? A gente vai, então... Otto, segura aí rapidinho, porque temos um participante que quer fazer uma pergunta. Tá. Oi, Davi. Alô, tá me ouvindo? Pode falar, Alô? Davi. Pode falar, estamos ouvindo. Obrigado, querido. Opa, tá ouvindo de novo? Porque eu sem querer tirei. Estamos sim, pode falar. Não, é que agora comentando sobre esse imaginário de Belém, é um negócio que eu sempre tive comigo. Eu me lembro de olhar esse exemplo do Papacapim é o melhor de todos mesmo. Que eu lia lá a Turma da Mônica, Papacapim, e ok, mas sabe quando eles só parece que só não é que esse estereótipo esteja completamente errado. Eu acho que o regionalismo tem toda a sua beleza. Eu amo muito essa estética de Belém, pelas florestas. Eu realmente amo, só que eu acho que Belém tem tantas outras formas de ser abordada. Ela tem tantas outras faces interessantes que elas meio que são ocultadas pelos estereótipos. É realmente triste, porque, inclusive, eu acho que a face de Belém que eu mais gosto é que, se vocês pararem de perceber,
as ruas de noite, sem tem um tom obscuro, o tom urbano de Belém é tão bonito, na minha opinião. E, inclusive, a minha grande aspiração é ser um escritor, roteirista e tal. A minha grande aspiração é pegar esse tom gótico até de Belém, esse tom gótico, esse tom sombrio, e colocar em exposição para todo mundo ver, porque eu acho tão bonita a estética urbana de Belém e eu acho que falta, não que falta conteúdo, porque eu realmente não posso dizer que eu sei porque eu não vou muito atrás. Eu deveria, mas eu não vou muito, mas acho que esses conteúdos não chegam até mim. E só queria falar isso mesmo e é isso. Valeu, Davi, obrigado. Não, essa parte que o Davi falou, que a Fabiana falou, é uma parte muito do olhar do outro, né, sobre a gente. Então, como é que o outro olha? Poxa, o outro te olha assim, e o outro continua te olhando assim, e o outro te representa assim, e o outro diz que isso é o tu. Então, tu começa a te olhar e pensar, realmente, será que eu não sou assim? Ou então tu te revolta, não, eu não sou assim, eu sou como você. Eu sou igual aquela cena do Bacurau, né? Nós somos white Brazilians, sabe? Então, somos iguais a vocês e tal. Então, tem uma questão assim de uma identidade, de uma aspiração, que isso é interessante com relação ao que a Fabiana trouxe, que é tu ires para o campo, Fabi, faz toda a diferença, porque é quando tu encara com a alteridade aquela outra realidade. O quanto é parecido e o quanto é diferente com o que tu imagina. Sempre é um meio termo entre lá. Mas só tu conhecendo mesmo é que tu vai conseguir acessar adequadamente um conceito que tu vais conseguir instrumentalizar como autor. Esse outro ponto, assim, gosto muito dessa representação da sociedade, tal, de Belém, e não chega até mim. É a gente falar sobre as mecânicas da indústria cultural, né? O que a indústria cultural quer e o que não quer representar como uma cultura hegemônica. Dixon, tu tens alunos e alunas muito jovens, assim, no começo dos 20 anos e tal, né? Faz uma pesquisa depois, tu já deve ter feito até, quantos deles não falam coreano? Assim, uma palavra ou outra de coreano, Dixon. Na nossa idade, quando a gente tinha a idade deles, a gente nem sabia o que era a Coreia. A gente não tinha a menor ideia do que era a Coreia. O que aconteceu da nossa geração para cá, Dixon? Em 94, teve um fenômeno na Coreia do Sul, que foi o Jurassic Park estrear em 94% das salas. Aí o Ministério da Cultura, eles têm Ministério da Cultura, né, melhores do que nós, eles viram que, isso não deveria ficar assim, isso deveria ser diferente. Então, eles fizeram uma ação que incentivou a produção de cultura sul-coreana durante esse tempo, desde o final da metade dos anos 90 para cá, com investimento em produção, com investimento em autores, com investimento no que a gente chama hoje de soft power, que é essa manifestação de poder, do poder cultural, sabe? Isso se traduz hoje em dia para a gente ter no Netflix uma sessão só de soap opera coreana. Para a gente ter como é que é o nome daquele filme que foi pro Oscar também? Parasita, né? Parasitas, né? A gente tem o Parasita concorrendo ao Oscar, concorrendo como melhor direção. Nem é, que eu acho horrível essa categoria, melhor filme estrangeiro. Estrangeiro para quem, cada pálida? Sabe? Quem é o estrangeiro do Oscar? Sabe? É o mundo inteiro. Tirando os Estados Unidos, é o mundo inteiro. Então, essa força cultural que se traduz, por exemplo, em muito interesse, assim, bandas pop, BTS e tal, é uma coisa que a gente teve durante um tempo aqui no Brasil. A gente estava tendo
O Dixon, as Icamiabas foi fruto disso, foi fruto do Fundo Setorial do Audiovisual, que é não sei se vocês conhecem, vou falar rapidamente, que é interessante. A gente fala sobre cultura, a gente tem que falar sobre condições de possibilidade, que é isso, né? De chegar aquele produto às pessoas. Então, o Fundo Setorial pega uma parte do dinheiro das teles, que são as empresas de telecomunicações, que também estão com TV por assinatura e difusão de conteúdo, e investe de novo na cultura através de um fundo. Esse fundo começou com 90 milhões de reais em 2005 e até ele acabar, ele não acabou, mas ele acabou quando esse governo foi eleito, tá? Esse governo protofascista que a gente tem hoje. Ele terminou porque, assim, na lei ele não terminou, mas ele está sendo atravancado de todas as formas possíveis para que o dinheiro não... Está 3 anos o dinheiro lá acumulado. Está de 2018, 2019 e 2020 agora. 3 anos acumulado esse dinheiro. Parado, sem fazer nada. Parado, simplesmente parado. Porque eles, por lei, não podem mudar. Eles querem uma lei que eles peguem esse dinheiro e deem para o Paulo Guedes fazer sei lá o quê, qualquer coisa lá para militar. Só que esse dinheiro, Dixon, aumentou para 1 bilhão de reais até ele ser paralisado. Então, desse 1 bilhão de reais, vinha 14 milhões de reais, pelo menos, às vezes um pouco mais, para o norte, para nossas produções. Uma parte desse dinheiro foi as Icamiabas. Uma parte. Então, 14 milhões de reais para que a gente fizesse os nossos produtos culturais e falasse da gente. Para que essa Belém, assim o assado, com a noite, assim o assada, chegasse até tu que fizeste a pergunta, sabe? A nossa relação com um produto cultural é também uma relação de poder colonial. Se a gente não vê as mecânicas para conseguirmos colocar a nossa voz para ela aparecer, a gente vai simplesmente... Vou te contar uma historinha, contar para vocês uma historinha. Eu apresentei as Icamiabas no Rio Content Marketing, que é uma feira, a maior feira da América Latina de produção de conteúdo, que é lá no Rio de Janeiro. Aí eu apresentei para o Jeremy... como é que é o sobrenome dele? Jeremy Tanner. Jeremy Tanner é o produtor de conteúdo, quer dizer, ele que chega, acessa os conteúdos, diz que isso vai ser investido pela Disney, distribuído pela Disney, mundial. Aí ele é um homem negro, tá? E isso só é importante para a gente ver que a sensibilidade dele não é hegemônica, pelo menos a priori. O Jeremy Tanner, eu estava vendo uma fala dele antes, ele disse, toda hora fazem um pitching para mim de um Scooby-Doo. Crianças num trailer que vão caçar mistérios, aí Scooby-Doo toda hora. E aí no dia seguinte eu apresentei as Icamiabas, né? Aí ele disse, isso daí é muito Black Panther. Ser parecido com Pantera Negra não é no sentido assim, tem algumas dimensões. Por exemplo, as Icamiabas têm um tom de pele que não é o tom de pele que se lê como o caucasiano, como o branco. Ele deve ter visto elas como negras, né? Todas elas como negras, porque o tom de pele delas é numa paleta realmente diferente. Mas eu acho que o grande lance, porque foi um dos focos da apresentação, era dizer que era decolonial aquilo. Assim como Pantera Negra é uma África decolonial, uma África pós-colonial, a ideia do Icamiabas é ser decolonial. Mas aí ele disse, olha, bacana, adorei, gostei muito, mas fala ali com o German. E o German era o cara que trabalhava na época, agora a gente está falando com outro. O German é o diretor de conteúdo da Disney Latinoamérica. Por mais que o Jeremy Tanner ele tenha gostado do produto, chegar nos Estados Unidos é um caminho muito improvável, porque lá eles se fecham para as próprias produções deles. A Disney quer investir em alguma coisa? Talvez aqui América do Sul. América do Sul, Irmão do Jordão, por exemplo, que é um grande case de sucesso que a gente tem, só passa na América do Sul.
só passa na Cartoon Network da América do Sul. Então, é uma forma muito forte de dizer, nossos produtos vão ter uma escala mundial. Produto de vocês, a gente está aqui, a América Latina, que, assim como foi falado um pouco antes, né? Belém fica de costas para o Rio. Quer dizer, Belém nem aceita quem ela é. Nem olha assim, 70% da região de Belém habitada é ilha. Não, se volta para o continente, porque é assim que aparece, é assim que imaginam que a gente é. Uma cidade, afinal, é do continente, não é uma cidade pulverizada em ilhas, como efetivamente nós somos. E a mesma coisa que a gente vê, assim, nós nos afastamos da América Latina. A gente acha que o brasileiro é mais parecido com o estadunidense. Com o europeu, a gente nem acha que a gente é latino. A gente é uma gigante, mais uma ilha, que fala português dentro desse mercado na América Latina. Então, a gente ouve muito mais música estadunidense, europeia, do que a gente ouve música latino-americana. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um produtor musical, ele falou, cara, foi assim um caos para aquela mulher do Pies Descalços, a Shakira, né? A Shakira, naquele primeiro disco dela, estrear no Brasil, porque o cara da Jovem Pan achava que ninguém ia ouvir Shakira, porque a Shakira era latino-americana. A gente ia ouvir Madonna, a gente ia ouvir, sei lá, Oasis, a gente nem ia ouvir alguém latino-americano. E da mesma forma, a gente fica de costa para o Rio, a gente fica de costa para a América Latina, e a gente está agora com esse governo entreguista de costa para nós mesmos. Porque, Dixon, é muito mais legal a gente só consumir produtos estadunidenses do que a gente fazer os nossos próprios produtos, sabe? Se o meu estúdio deixar de fazer produto cultural, Dixon, deixar de fazer caminhabas, autoral, deixa para lá, e vai fazer como os estúdios brasileiros nos anos 90 faziam, que era só trabalho contratado pela Disney. Disney, olha, vou fazer aqui o Tarzan, uma parte das cenas vocês animam aí no Brasil, tá? Aí a gente aqui no Brasil, tá bom, a gente anima, Disney. Olha, vou fazer aqui o Tico e Teco e vocês animam aí no Brasil. Aí tá bom, Disney, a gente anima. Quer dizer, enquanto a gente for mão de obra, e eu falo do Brasil inteiro, não só do Norte, mas o Norte é uma colonização até maior nesse sentido. Enquanto nós formos só uma mão de obra para continuar investindo nas propriedades intelectuais deles, eles vão adorar. Enquanto a Coreia do Norte continuar sendo só um modelo de produção e a Coreia do Sul for um modelo de criação, porque eles quiseram não passar em 94% das salas de Jurassic Park, como a gente acabou de passar em 96% das nossas salas no Brasil, o Ultimato, a gente vai ficar... Dixon foi o primeiro filme, assim, sei lá, desde o início da minha vida, que eu pirateei, Dixon. Porque eu tinha que assistir, né? Mas eu não fui ver no cinema. Porque, cara, 96% das celas, o Vingadores Ultimato, foi Foi assim, demais, né? Um statement. Eu não vou ver, eu vou piratear. É muito interessante isso. Meu amigo Otto, eu sei que tu também tem um compromisso daqui a pouco, e a gente também aqui tem uma dinâmica para fazer. Eu queria já te agradecer e, ao mesmo tempo, se tu quiser deixar aqui uma dica para a rapaziada, que a garotada que está aqui, para pensar pesquisa dentro de quadrinhos, de cultura, qual é o caminho que tu dá para eles aí, meu querido? Eu acho que vocês são, com o Dixon aí, vocês estão também servidos de um tipo de leitura, assim, de discussão. Adorei, pelo menos virtualmente, mas adorei poder conversar com vocês, espero que a gente converse mais. Para o processo de leitura, eu acho que a gente precisa ficar atento ao conteúdo decolonial, sabe? A gente pensar quem nós somos, a nossa identidade, e pensar nessas ferramentas, assim. O que é essa ferramenta do decolonial? Como é que a gente... o que em certas produções a gente tem de uma concepção realmente sincera com relação à pesquisa e à reprodução? Vocês podem fazer isso com relação a uma leitura crítica das obras culturais, né? Façam isso com as minhas obras, por exemplo, né? Podem meter o pau e tal, assim, dizer, tem isso aqui.
aquela questão que tu levantaste, Dixon, eu acho, assim, qualquer tipo de crítica eu vou achar pertinente. Foi uma escolha deliberada. A única coisa assim que eu posso dizer, eu escolhi deliberadamente aquela estética, aquele conceito, porque eu tinha um objetivo. Agora, eu entendo assim todas as críticas que venham. Só que eu fiz uma escolha deliberada para ir para um caminho discursivo ou outro. Então, mas essas críticas vocês devem fazer, sabe? Olhar para uma... Porque às vezes a gente vê assim uma obra e diz, pô, que legal que ela foi feita e tal, e aí vou elogiar essa obra. Mas, além disso, tem a questão também de o que essa ideologia tá trazendo, né? Que é aquela frase do Paulo Freire. Tudo tem uma ideologia. É inclusiva ou é excludente? Pô, sensacional, Toniel. Muito obrigado pela tua generosidade. Muito obrigado, cara, pelo a gente te ocupar aí esse tempinho. Mas tem duas coisas que são importantes. Uma que eu quero aqui no grupo é justamente ter esses encontros com pessoas pensando a identidade, pensando a escritura e pensando a visualidade de um cenário que é nosso, que a gente pode chamar de Amazônia, mas eu acho que é maior, as Cambiabas, exatamente na época eu comentei com esse bicho, será que elas têm que se parecer realmente com esse conceito, talvez até um pouco mais limitado? Será que não dá para a gente ampliar essa visão? E muito obrigado, cara, tu és um cara assim de um olhar que eu gosto muito, uma criticidade que eu acho que é pertinente, e mais do que tudo, né? É alguém que faz dos quadrinhos algo realmente importante e torna isso importante, porque, apesar de tudo, a gente ainda vê as pessoas com muito preconceito, inclusive ainda com uma ideia, por incrível que pareça, ainda super ultrapassada, de que esse cenário é um cenário não só para crianças, mas que é incapaz de gerar ciência. Você, inclusive, é um exemplo, né? E por isso eu quis trazer aqui para a meninada ver que é possível sim fazer ciência, é possível discutir, é possível criar discursos e é possível você pensar um espaço de reflexão, de crítica, de debate em torno desses assuntos. Muito obrigado, querido. Acho que foi muito rico. E espero que tu possa contribuir mais vezes com o grupo. Acho que eu espero que não seja essa a última vez que a gente faça esses encontros. Já estou pensando uma live para a gente fazer já. Depois eu converso contigo. E inclusive deixar aqui, de repente, até... Eu não sei se o teu estúdio... Se tu tem um curso... De repente, alguém daqui da turma que possa se interessar. Não sei como é que é isso. Uhum. Fala aí para a galera. Tem cursos, assim, eles acontecem às vezes por dentro do estúdio. Acho que a gente tem uma agenda, mas só para o finalzinho desse semestre. Aí a gente vai divulgar nas redes sociais. Tem um curso que eu vou ministrar agora. Acho que já está fechado as inscrições, mas talvez ainda dê. Quem estiver interessado pode falar comigo, eu encaminho para a organizadora, que a gente vai fazer um curso de animação. Aí a gente vai discutir ferramentas de animação. Agora, aqui a gente discute muito conceito, que eu acho muito importante, né? E ferramenta para fundamentar o conceito. Dixon, contando comigo, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Obrigado. Sensacional. Até porque o Otoniel está lá, né? Na terra das terras, o meu querido Amapá, né? Tão perto, tão longe. Tão perto, tão longe. Meu querido, grande abraço, muito obrigado, de verdade, e que a força esteja contigo. Beijo em vocês, até breve. Falou! Obrigado, querido.